Muito bem, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Espero que tenha tido um bom fim de semana, que tenha podido descansar com a graça de Deus. E hoje o nosso tema é um tema muito interessante, é cuidar do outro, a exposição e tertúlia. O programa de hoje apresenta-lhe uma proposta cultural a partir do ato de cuidar do outro, de ser presença nos momentos difíceis, de ser esperança e conforto no sofrimento e na doença. Esta exposição está a decorrer durante o ano de 2020 no Seminário Maior de Coimbra e para nos falar melhor sobre ela, quero acolher a Cidália dos Santos, responsável pelo Museu Nunes Pereira. Muito bom dia. Bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Cidália, é mestre em História da Arte, Património e Turismo Cultural. Pronto, e trabalha no seminário dedicada a Nunes Pereira. Quem é Nunes Pereira? Nunes Pereira foi um padre que fez a sua formação no Seminário Maior de Coimbra. Sim. Nasceu na Mata, Fajão, concelho da Pampilhosa da Serra, no ano de 1906. Portanto, entrou no seminário em 1919, fez o seu percurso de estudos. Foi ordenado em 28 de julho de 1929, sim, a par com o padre Américo Aguiar, que também estudou lá e que fez lá a sua formação. Foram, portanto, ordenados no mesmo dia. E ele morreu no dia 1 de junho de 2001. Portanto, teve uma vida longa, com cerca de 94 anos. O Nunes Pereira dedicou-se essencialmente... é um artista. Sim. Aquilo que o torna conhecido essencialmente é a arte da xilogravura. Sim. Antes de falarmos especificamente desta exposição, explique-nos um bocadinho o Museu do Nunes Pereira. Portanto, o Museu do Nunes Pereira é um pequeno espaço museológico que constitui um lugar onde se podem encontrar algumas obras dele, que estão expostas, umas de forma permanente, outras em exposições temporárias. Neste momento, a exposição temporária é sobre cuidar do outro pela xilogravura de Nunes Pereira. O museu é a última oficina e espaço onde ele trabalhou nos últimos anos da vida dele. Foi no seminário. Que foi no seminário. Sim. Porquê Nunes Pereira? Nunes Pereira, a eu estudar? Sim. Primeiro, pela obra dele. A obra dele é uma obra fantástica, é imensa. O seminário tem um acervo imenso artístico de Nunes Pereira. Estimamos que tenha cerca de entre 15 mil a 20 mil peças. Entre matrizes, estampa, desenho à pena, gravuras de metal. Portanto, ele tem uma variedade de espólio imensa, indo também ao vitral, ferro forjado, que ele trabalhou, indo também aos mosaicos. Sim. Portanto, ele tem uma imensidão de obras, não só no acervo, mas também espalhadas a nível nacional e internacionalmente. E depois é uma pessoa que teve uma grande... Portanto, em termos de artísticos, ele é conhecido mesmo pela sua arte. Sim, sim. Que não é tão conhecida. Aqui, antes de começarmos o programa, que ele é mais conhecido até internacionalmente do que nacional. É. É interessante que no trabalho que estou a desenvolver, que é o inventário de todo o seu espólio, não só no seminário, porque ele está lá, mas o inventário que estou a fazer é em instituições. Sim. E as pessoas particulares, é interessante, aquelas que estiveram mais ligadas a ele, portanto, têm um maior conhecimento. Quando nós falamos de Nunes Pereira, mesmo com algumas pessoas da cidade, elas não conhecem, nem sabem muitas vezes onde é que é o Seminário Maior de Coimbra. Pois. Portanto, isto também acaba por ser um desafio a trazer esta personalidade e um artista que é da casa, digamos assim, a dar-lhe o devido lugar que ele merece. E o devido valor. E o devido valor. Que é importante. A exposição Cuidar do Outro parte de uma xilogravura do Monsenhor Nunes Pereira, que foi doada por uma enfermeira ao Museu de Seminário. Fale-nos um pouco desta obra.
Portanto, a obra, a xilogravura que nos foi doada é um quadro fabuloso que mostra a fundadora da enfermagem, Florence Nightingale, num momento muito específico da sua vida, que é na Guerra da Crimeia. Sim. O quadro tem cerca de 10 figuras, portanto, deitadas. Portanto, ela está num hospital que está na zona mais afastada de Istambul, hoje Istambul, que era o Hospital de Scutari, na época, e ela está a cuidar deles. Portanto, 10 figuras, aquilo que... o que é que o número 10 nos pode significar é o número de dedos que nós temos com as duas mãos, o trabalho que pode abarcar, aquilo que podemos doar nós, das nossas mãos, e que também o número 10 pode nos levar para outro, em termos teológicos, para os 10 mandamentos, que vieram em 2 tábuas. Portanto, há aqui sempre uma comparação que é muito interessante nós fazermos, porque ele era padre, mas era artista também. E a obra dele é muito interessante nós vermos que se alia muito a fé com a arte. E ele fala de uma maneira espetacular, mesmo interessante. E depois, portanto, 10 pessoas, cada uma tem uma feição, e é interessante nós vermos nesse quadro a feição, o posicionamento de cada um dos doentes. Quase que nós conseguimos ler a expressão, a dor que lhes vai interiormente, e depois a maneira serena com que ela os cuida. O quadro tem só 10 elementos, mas eu imagino que nos corredores imensos do hospital seriam centenas deles. De certeza absoluta que eram. E depois é interessante a maneira como ela toca, porque ela toca o cruzamento de olhares é muito interessante nós verificarmos na obra do Nunes Pereira, porque é algo que é íntimo e é fantástico nós vermos analisarmos desse ponto de vista. É muito interessante esta xilogravura, porque ela tem uma lamparina na mão, certo? Sim. E a xilogravura ela é toda ela escura. Sim. E mostra que esta lamparina ela ilumina aquele momento. Ela é conhecida, e está até aqui, vou ver como a lanterna que ilumina. Sim. E esta xilogravura representa muito bem isso, certo? Sim, representa. A lanterna, portanto, para já é o símbolo da enfermagem. Sim. Portanto, ela, nos vários livros que li sobre ela, sobre a biografia dela, todos eles contam que ela fazia o turno dos plantões à noite. Sim. E levava uma lanterna. Portanto, eu tenho pena na exposição não ter uma lanterna, porque a lanterna turca é a original. Sim. Portanto, temos lá também uma pequena exposição de lanternas, algumas de pessoas particulares, e que eu quis conjugar com a própria exposição sobre o cuidado, porque a luz, nós podemos ser a luz que transportamos para o outro. E ela, apesar de levar aquela lanterna para iluminar a escuridão, não é? Iluminar o caminho, para ir ter com o outro, nós podemos ser lanternas que levamos uma luz. Uma esperança. E a esperança. É importante. E ela foi essa esperança para centenas de pessoas que estavam em sofrimento. E que, se nós olharmos para os dias de hoje, nas várias situações dos dias de hoje, não só nos momentos de guerra, mas também na nossa vida pessoal, temos momentos escuros. Temos sombras e luz. E há pessoas que, ou com um sorriso, ou com um toque, ou com uma palavra, nos iluminam o dia. E é nesse contexto que ela é essa luz. E que nós podemos ser luz também, para cada um dos outros. Quem são as vidas por trás desta exposição? Esta exposição, podemos dizer que tem 3 vidas e 3 pessoas improváveis. Que jamais nós pensaríamos tê-las aqui juntas. Primeiro temos um padre, portanto o Nunes Pereira, padre e artista, que fez aquela produção fabulosa. Depois temos uma enfermeira aposentada, que fez a doação do quadro.
portanto, ela... foi um pedido muito específico que ela pediu. Ela conhecia o padre Nunes Pereira, pediu-lhe para fazer um quadro que retratasse algo sobre a enfermagem. Sim. Ele disse-lhe que não conhecia nada, e ela então deu-lhe um livro que tinha, leu. Sim. Ele leu, e ele também, o livro tem um pequeno desenho sobre este quadro, e eu, quando li o livro, eu percebi que ele transportou completamente o livro para o quadro. Sim. E depois introduziu-lhe também um dado muito curioso no quadro, que é o crucificado. Sim. Esse é um dado novo, porque a Florence Nightingale é anglicana, não é cristã. Sim. Quer dizer, é cristã, mas de outro ramo. Sim. A outra vida é a própria Florence Nightingale, portanto, é a fundadora da enfermagem moderna. Sim. E da enfermagem científica, porque a enfermagem havia, penso que de modo incipiente, não é? Sim, sim. Mas ela veio trazer, foi uma revolução em termos científicos, e que hoje em dia nós temos isso nos nossos hospitais, centros de saúde e instituições de cuidado. Esta obra de autoria de Monsenhor Nunes Pereira revela o papel de Florence Nightingale num momento preciso da sua vida, na Guerra da Crimeia. No entanto, para quem não conhece a importância desta personalidade, diga-nos quem é, mais especificamente, quem é a Florence Nightingale. Ora bem, a Florence Nightingale foi uma aristocrata. Sim. Portanto, ela nasceu no seio de uma família abastada, inglesa. Sim. Nasceu no dia 12 de maio de 1820, em Florença. Por isso, o nome dela, Florence. Os pais, portanto, pessoas da alta sociedade, queriam que ela tivesse uma educação dentro dos parâmetros sociais da época, século XIX, mas ela, digamos que rebelou-se sempre um bocadinho, porque ela não queria ser dona de casa, mas ela desde pequenina, que este anseio pelo cuidado lhe foi surgindo. Sim. Nos vários livros eu li que ela, com as próprias bonecas, ela fazia os curativos às bonecas. Portanto, logo aí há essa responsabilidade. E ela lutou mesmo por isso. E mesmo com os doentes das propriedades onde ela vivia e da própria aldeia, ela tinha esse cuidado em ir visitar quem estava mais doente, quem precisava de mais. Sim. A mãe dela também muitas vezes acompanhava, mas esse amor pelo cuidado dos outros foi cada vez crescendo mais. Ela, inclusivamente, rejeitou 3 casamentos com barões, pessoas da alta sociedade mesmo, e lutou para que o sonho dela, que era o da enfermagem, fosse avante, e ela conseguiu. Teve uma formação em Kaiserswerth, na Alemanha, que era uma espécie de escola de um pastor anglicano, e depois ela, a partir daí, lutou pelos seus estudos, e houve uma personalidade do governo inglês, o Herbert Sidney, que foi, portanto, diretor do gabinete de guerra, se assim quisermos entender, que lhe disse que a única pessoa que poderia ir para a frente de guerra, em termos de cuidado, seria ela, porque era a pessoa mais formada que ele conhecia. E ela então arranjou um grupo de cerca de 40 mulheres, deu-lhes todas as instruções que era necessário dar, e embarcaram numa aventura, e elas depararam-se com um espaço completamente imundo, porque o hospital não tinha qualquer tipo de condições. E ela então, com toda a sua agilidade, ela conseguiu pôr aquilo tudo em ordem, e implantou lá as próprias normas básicas daquilo que era a enfermagem, que deu origem depois a toda a história da enfermagem que os alunos estudam. Ela foi a fundadora da primeira escola de enfermagem secular. Foi, em Inglaterra. Sim. Penso que é hoje onde é o atual museu dela, em memória dela. Eu, enquanto lia sobre ela, achei muito interessante, porque ela, sendo anglicana, mas ela dizia que Deus é que a chamou para ser enfermeira. Sim, isso é um dado muito interessante, porque quando li fiquei surpreendida. Portanto, ela aos cerca dos 16 anos, ela sentiu um chamamento
de Deus para servi-la. E ela viveu nessa angústia durante portanto, ela teria cerca de 16 anos, quando ela sentiu esse chamado, e durante os 15 anos seguintes, ela viveu nessa angústia porque ela queria fazer algo e a família não deixava, porque ela era a menina... Era aristocrata. Era aristocrata. Os pais achavam que aquilo não era um lugar para ela, porque na época os hospitais não eram bem vistos. Portanto, quem é que eram os enfermeiros dessa época? Eram as pessoas, mulheres da rua... Ou freiras também. Ou freiras, portanto, que lhes davam alguma formação, mas pouco mais. E ela então veio revolucionar tudo isso. E ela teve uma vida longa, portanto, ela morreu com cerca de 90 anos. Morreu no dia 13 de agosto de 1910. Portanto, e há esse relato, velhinha, e que ela dirigiu também a primeira escola de enfermagem, e sempre que alguém precisava de uma orientação, vinham ter com ela. Porque ela, depois da Guerra da Crimeia, ela sofreu com a febre do tifo na própria guerra. Ela esteve na iminência de morrer. Depois recuperou, mas não voltou a ter a vitalidade que ela tinha quando foi para lá. E então as várias biografias sobre elas dizem que ela trabalhava em casa ou recostada num grande sofá ou então na cama. E foi assim que ela trabalhou nos últimos anos de vida dela, cerca de 30 anos da vida dela. Podemos dizer que Florence Nightingale apresentou um novo modelo de cuidados. Sim. Ela apresentou... Como é que ela apresentou esse novo modelo? Foi essencialmente através... a educação dela foi tão abrangente, desde a área humana até a científica. Ela, inclusivamente, aprendeu matemática. Portanto, para a época já não era normal. Uma mulher a aprender matemática. Portanto, e ela começou a, digamos que, em termos de gráfico, a ver os níveis de infecção. E ela conseguiu estabelecer alguns parâmetros relativamente a isso. Portanto, são esses dados novos que vêm revolucionar depois toda a enfermagem. Ela tem o estatuto de fundadora da enfermagem, até porque estávamos aqui a conversar. Este ano é o ano da enfermagem. É o ano da enfermagem. Certo. E o Dia da Enfermagem é celebrado no dia em que ela nasceu. Sim. Certo. Este ano está-se a celebrar a nível mundial, portanto, o bicentenário do seu nascimento. Portanto, existem várias ações a nível mundial. Nós, quando eu pensei nesta exposição, nunca imaginou o alcance que teria. Nunca imaginei, porque não conhecia a personagem, esta mulher fantástica que foi no seu tempo. E depois é o alcance que, em termos, e eu falo só a nível de Coimbra, as várias ações que se estão a desenvolver. E é muito interessante haver várias ações em vários polos, porque penso que cada vez mais nós temos que olhar para o cuidado. Portanto, e reforçar que tem que haver esse cuidado. Não só nos hospitais, mas principalmente esse cuidado tem que partir também de nós mesmos. Se nós não nos cuidarmos, como é que nós também vamos cuidar do outro? É verdade. Não é? Portanto, eu acho que todas estas ações, em conjugação, o seminário com a Escola Superior de Educação, os enfermeiros católicos, porque nós estamos a trabalhar todos em conjunto, cada um com as suas atividades, mas estamos todos em conjunto. Eu acho que é cada vez mais importante nós salientar esse cuidado, que é fundamental nos dias de hoje, cada vez mais. É porque hoje também o ser humano quase que está a ser visto como algo descartável. Exatamente. E o ser humano, a vida do ser humano é algo que é precioso. E ela fazia ver isso nos próprios soldados. Porque eles chegavam lá num estado terrível, não só físico, mas a nível emocional. E então aí penso que o cuidado aí tem que ser muito maior. E ela, no meio de todo aquele desespero em que aqueles homens viviam, ela foi uma presença de paz para todos eles. E ela chegou mesmo a dizer que, apesar de haver tanta desgraça à volta, ainda há bondade no mundo. Portanto, são estas pequenas luzes
são estas pequenas pessoas que fazem as coisas de modo discreto, porque ela foi discreta no seu proceder e na sua maneira de viver e de trabalhar, marcam a diferença. E hoje, cada vez mais, o cuidado, a saúde não deve ser algo... faz-se, acabou. Não, é algo que é algo contínuo. Sim. Porque é muito importante nós não só cuidar do corpo, mas em termos espirituais e em termos psicológicos é fundamental. E eu acho que é essa parte que se está a esquecer um bocadinho. Levando para o catolicismo, o corpo é templo do Espírito Santo. Exatamente. Então nós temos que cuidar do nosso corpo. Sim. Sendo católicos ou não. Exatamente. Porque eu penso que não é só em termos do católico, mas sim. Esta parte do cuidar é transversal. É mundial. Portanto, seja católico, seja islão, seja o que for. Portanto, é tão transversal que é fundamental as pessoas cuidarem. E se há aqueles que não sabem, pelo menos dar-lhes o mínimo para que eles consigam também mudar alguns comportamentos para melhorarem a sua vida. Portanto, eu acho que é a nível é geral. De dignidade. É a dignidade humana. Acima de tudo, é a dignidade humana. Sim. Trouxe-nos um livro. Sim. Queria que falasse um bocadinho sobre ele. Esse foi um dos muitos livros que eu li para fazer esta exposição e também para se falar também nas tertúlias. Este livro foi escrito por ela em 1860, portanto é notas sobre a enfermagem, sobre o que é e o que não é, em que ela diz que qualquer pessoa é enfermeira. Portanto, mesmo aqueles que não têm a formação de enfermeiro, nós somos. E é verdade. Porque nós podemos cuidar do outro sendo enfermeiros, sendo professores, sendo médicos, seja em que estado for. É inerente a cada um. É inerente, é. Porque em termos humanos, nós pessoas temos esse cunho, essa essência. ADN. Está. Acho que está na essência da própria pessoa. Quer queira, quer não queira. Sim. Pode não ter muito jeito para a enfermagem, mas pode ter jeito para outros, mas é o cuidado. Sim. E é um livro muito interessante, muito simples de ler. Eu fiquei encantada com ela, porque dá-nos as normas básicas do que é o cuidado e sobre aquilo que é a enfermagem. E eu, quando o li, eu pensei, este livro, para os cuidadores informais, é fundamental. E é fantástico porque, apesar dele ter sido escrito no século XIX, há quase 200 anos atrás, ele está completamente atual. E é fácil transpor as ideias e as normas dela e as diretrizes dela para os dias de hoje. Portanto, é muito simples. Ela, por exemplo, explica, para se ter um melhor ambiente, abrir as janelas de casa. Sim, isso é verdade. Portanto, as pessoas hoje em dia pensam, não, tem que se fechar tudo para não haver... Não, elas abram as janelas para entrar ar fresco, ar puro, porque vai ajudar. O ar precisa de circular. E são estas pequeninas coisas, por exemplo, o ato de as pessoas lavarem as mãos para não haver o contágio de infecções. Isso é algo tão banal que hoje em dia nós nos esquecemos disso. E são estas pequeninas coisas que eu acho este livro uma preciosidade. Eu achei super interessante trazer porque traz ali o básico e qualquer pessoa que tenha formação ou não em saúde ou em enfermagem consegue compreender e consegue fazer. Eu lembro quando estudei enfermagem que diziam, e com certeza até hoje dizem, que as nossas mãos são... É onde tem mais micro-organismos que provocam infecções. São a fonte de grandes infecções. Então, essa questão de lavar as mãos, até agora estamos aí com o coronavírus, então é muito atual e ajuda a que as pessoas se previnam e que façam as coisas de forma correta, que é algo tão simples, lavar as mãos. Exatamente, precisamente. As nossas mãos tanto podem dar para o bem como para o mal. Exatamente. Ou seja, podem dar todo o apoio e todo o suporte, mas também podem causar a desgraça. Portanto, nós temos aqui com duas partes do corpo fundamentais e que podem desencadear um desses polos
não consciente, sim, mas muitas vezes inconscientemente, porque o ato de lavar hoje em dia é fundamental, sim, mesmo por causa deste estado de saúde pública. Sim. E ela, o toque nos próprios doentes que ela tratava, para eles era um bálsamo, porque eles sabiam que ela estava ali para os tratar. E eu acho que a mão, não é? É algo também muito precioso para a enfermagem. Sim, é muito. E a nossa primeira parte do programa chegou ao fim. Acredito que deve estar muito curioso para a segunda parte. Vamos falar um bocadinho mais da nossa xilogravura e da exposição. Fique connosco para tomar um cafezinho e volte já. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje o nosso tema é a arte do cuidar, de Nuno Pereira, através de uma xilogravura. E vamos agora voltar à xilogravura. O que podemos extrair quanto ao conceito do cuidar do outro, desta xilogravura? Eu, quando vi o quadro pela primeira vez, fiquei fascinada. Portanto, é uma obra única. Ele normalmente, há obras que ele estampa, passa a papel. Esta não. Esta no acervo eu não encontrei, portanto, é única no sentido literal da palavra. E aquilo que me fascinou foi a forma como ela, a Florence Nightingale, estava a cuidar de todos esses seres humanos, portanto, esfarrapados pela vida, que é mesmo assim. E uma obra de arte pode levar-nos a esse mesmo cuidado. Sim. Portanto, quem não conhece pode-se interpretar a obra nesse sentido. Sim. Por exemplo, há várias pessoas que já foram ver a exposição, incluindo enfermeiras, que já foram, e outras pessoas de outras condições profissionais. E foi engraçado que, quando eu fiz a visita a umas enfermeiras, eu disse-lhes, eu não vou vos ensinar nada de novo, porque vocês é que estão na área, portanto, eu unicamente só vos vou dar alguns tópicos daquilo da leitura que eu faço do quadro, que é super interessante. E então nós, no percurso expositivo do quadro, da exposição, portanto, o quadro está seccionado em 4 partes. Cada parte do quadro tem uma frase que eu escolhi, mediante aquilo que o quadro, que esse pormenor me disse. Sim. E no final elas disseram, nós aprendemos mais aqui agora do que nós fomos reviver também um bocadinho, porque nós vivemos a enfermagem de uma maneira tão diferente, porque quando nós paramos e olhamos para isto a interpretação e a leitura que nos deu é completamente nova e diferente e põe-nos a pensar e como é que nós podemos cuidar melhor do outro. Leva à essência. Leva à essência. Porque ela é que foi a fundadora. Ela é que é o princípio, digamos, da enfermagem moderna e científica. Se calhar há coisas que precisam de voltar à essência. Sim, porque... Pelo aquilo que eu percebo, os alunos hoje em dia, portanto, estudam enfermagem, têm as noções todas básicas, os vários segmentos que querem seguir, mas depois há parece-me a mim, isto sou eu a falar, que há esta falta de interioridade daquilo que é o cuidado. Portanto, é a sensação que eu tenho. Mas é uma boa oportunidade para se reavivar esta essência, este cuidado. Sim. Só para as pessoas terem a noção, a exposição é só esta xilogravura, que é um grande desafio. A exposição é só esta xilogravura. Portanto, a xilogravura tem cerca de 60 centímetros por 80. É uma tábua de madeira de bucho que foi gravada. Portanto, xilogravura é gravação em madeira. Sim. E foi um desafio porque eu pensei, eu tenho outras obras mais pequenas que ele fez que também mostram o cuidado, não é? O cuidar é também estar próximo do outro. Sim. Mas as outras vão perder toda a sua dimensão face a esta, porque esta é grandiosa. Portanto, o desafio foi seccionar o quadro
e eu, ao seccionar o quadro, não é desvalorizar a obra, mas é para valorizar ainda mais a obra. Sim. Então, seccionei o quadro em 4 partes. Sim. E por ícones também. Sim. E, a partir daí, através de toda a literatura que eu li, escolhi passagens dela, que ela disse, ou de outras pessoas que conviveram com ela, e coloquei-as em cada pormenor. E que as pessoas, quando leram, isto faz todo o sentido. Parece que foi mesmo, assim, isto foi mesmo pensado para cada pormenor, porque o próprio pormenor fala por si mesmo. Não é preciso grandes palavras, porque fala e leva-nos a pensar. E este quadro, como a obra toda dele, é um meio, a imagem é um meio fantástico para nos levar a pensar sobre algo ou mais interior, ou meditar sobre. Sim. E a obra dele é muito boa para isso. É excelente. Falávamos já há pouco da história de Florence Nightingale e da forma extraordinária como o Monsenhor Nunes Pereira xilogravou valores concretos da sua vida enquanto enfermeira. Ninguém acredita que ele não esteve com ela, não é? Porque o quadro é como se ele tivesse estado em contacto com a Florence Nightingale. Sim. Acredita que, a partir do olhar sobre este trabalho, aqueles que visitam esta exposição poderão entender melhor a enfermagem como uma preciosa instância de cuidado? Penso que sim. As pessoas que visitam e que já visitaram, elas têm outro olhar depois sobre o que é o cuidado. Sim. Portanto, nós normalmente o cuidar é ver, não é? Em termos científicos, o medicar, ver qual é a evolução da situação. Sim. E quando a pessoa está minimamente bem, depois, então, retorna ao seu caso. Eu acho que o cuidado vai para além disso. Sim. Portanto, é muito mais do que esse cuidado físico, não é? Sim. Porque depois há um cuidado psicológico que é preciso também ser tratado, e emocional. Sim. Acima de tudo. Na enfermagem nós aprendemos que o ser humano é um ser cultural, espiritual, emocional, e que nós temos de ter, que não é só físico, nós temos que ter isso em atenção. E este quadro coloca muito isso em evidência. Coloca, porque se nós olharmos para o quadro e se o analisarmos, a mim aquilo que me chamou a atenção foi a maneira como aquelas 10 pessoas estão colocadas no quadro. E todas diferentes, não é? São todas diferentes. E cada uma está posicionada de maneira diferente de outra. Cada uma, digamos que revela a sua dor de forma diferente da outra. E é isso que me chamou, e assim, isto é fantástico. Como é que uma pessoa, como o Padre Nunes Pereira, conseguiu transmitir e através desta arte, através da xilogravura. Portanto, e depois a maneira como ele fez a Florence também, naquele cuidado, eu penso que é uma obra que por si mesma fala sobre esse mesmo cuidado, sobre o ir ao encontro do outro. Uma coisa muito interessante, isto é pessoal, que me chama a atenção nesta xilogravura é para a questão da linguagem não verbal, que nós na enfermagem aprendemos que é algo tão importante como a linguagem verbal. Sim. E ao observar estes doentes, nós, através da linguagem não verbal que eles nos transmitem, nós começamos a desenvolver dentro da nossa cabeça os cuidados que precisam de ser prestados e a atenção que nós devemos ter ao doente. E ele conseguiu traduzir isto muito bem. Conseguiu. Ele, não só neste quadro, mas em toda a sua obra, ele consegue dar esse cunho. Ele consegue... Eu costumo dizer que ele consegue nos levar para dentro da própria obra dele. Sim. E não é preciso grandes explicações muitas vezes. Uma coisa que eu gosto muito também desse quadro é o olhar entre ela e o doente que lhe está a colocar a mão. Importante. Aquele olhar é um olhar apaziguador e que me faz lembrar outra obra que já esteve em exposição lá no seminário, que era de uma via sacra, entre o encontro de Nossa Senhora com seu filho. Aquele olhar
Portanto, ele consegue falar através do olhar. As próprias obras dele, ou as personagens que ele representa, ele põe-as em comunicação. Sim. E esse olhar diz tudo. Diz tudo e acaba por também nos falar a nós mesmos. Como é que nós, através de um olhar, nós se calhar conseguimos curar ou então derrubar. Sim. Que muitas vezes isso acontece nos dias de hoje. E não é preciso nós irmos para fora do país, porque na nossa própria vida pessoal isso acontece. E nós muitas vezes não nos damos conta disso. Sim. E é interessante nós, nesta obra, vermos essas dimensões, todas essas dimensões. É verdade. No decorrer desta exposição foram pensadas também algumas tertúlias. Sim. De que forma estão organizadas e a quem se dirigem? Ora bem, estas tertúlias, portanto, têm a colaboração da professora Irma da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. E então nós decidimos, as tertúlias estão, é uma por mês. Só o mês de maio não tem, porque é o grande mês da Florence Nightingale. Sim. Portanto, vai haver uma grande exposição em Coimbra, com muitos objetos que foram pertença dela. Portanto, portanto, nesse mês nós decidimos não fazer nenhuma tertúlia. As tertúlias, portanto, abrangem várias valências da saúde. Por exemplo, a primeira tertúlia foi sobre os cuidados na comunidade. Sim. A próxima, que será sexta-feira, será sobre os cuidados na família. Sim. Portanto, cada tertúlia tem um subtema. Sim. Vai haver sobre os cuidados hospitalares, sobre cuidados em situação de catástrofe, sobre os excluídos sociais também. Sim, e depois também sobre o ensino da enfermagem. Também é importante sabermos em que ponto é que na escola se ensina a cuidar. Sim. Cuidar científico e físico, ensinam. Aquilo que eu gosto de desafiar é o outro cuidado. Sim. O cuidado mais emocional, o mais inerente a nós. Sim. Estas tertúlias, portanto, são dirigidas a todas as pessoas que queiram participar, sim, porque acabam por ser as pessoas vão lá e também podem expor aquilo que pensam. Há pessoas que passaram por situações de cuidado, podem partilhar essas situações. Sim. Portanto, acaba por ser uma partilha. Estas tertúlias foram pensadas, portanto, 3 pessoas. Uma enfermeira no início de carreira, sim, uma enfermeira em final de carreira e depois temos um padre. Interessante. E eu, por acaso, hoje de manhã, quando vinha para cá, estava a pensar nisso mesmo. E assim, as 3 pessoas improváveis que estão por trás desta exposição, é isso mesmo. Ou seja, tenho uma enfermeira aposentada, sim, tenho a patrona dos enfermeiros, a Florence, sim, e tenho um padre que fez esta xilogravura. Portanto, eu fiz esta análise assim, não, isto é fantástico. Eu, na altura, não tinha pensado nesse pormenor. Poderão haver mais do que 2 enfermeiros. Porque é sempre bom haver mais partilha e... Sim. Isso enriquece também. E enriquece mais. Poderão não ser padres, mas haver religiosos. Por exemplo, sim, nesta próxima tertúlia de sexta-feira vai haver uma irmã que está a trabalhar nos hospitais da universidade e que vai lá, portanto, falar sobre o seu trabalho, como é que ela cuida. Portanto, e acaba por ser muito interessante a partilha que as pessoas fazem. E a maneira como elas também podem dar o seu parecer sobre o que é o cuidar e como, sim, elas foram cuidar. Porque eu acho que isso é fundamental. Porque há muita gente que já passou por uma situação de doença, seja lá em que situação foi, e que ou foi bem cuidada ou não foi bem cuidada. E isso marca, sim, isso fica na memória. E eu penso que o cuidado vai além de tudo o que é científico. A parte humana é aquela que marca mais a pessoa. E ajuda na recuperação. Ajuda. Às vezes a recuperação não é tão rápida porque, sim, não tem essa parte humana. Eu penso que a parte humana de qualquer cuidado, sim, é fundamental. Porque a pessoa está numa fragilidade tal, pode estar em ruptura, mas está em fragilidade, e essa pessoa precisa de ajuda. Precisa de ser elevada, precisa de ser acarinhada e precisa também de ser amada. E eu penso que essa dimensão se está a perder um bocadinho. Uhum. É a percepção que eu tenho. Eu já estive nos 2 papéis, como enfermeira, e essa parte do cuidar sempre foi uma coisa que borbulhou no meu coração, uhum, e é algo que eu gosto, e mesmo não exercendo a profissão,
gosto de cuidar dos outros, é algo que está em mim. E agora, recentemente, com o que o meu filho passou, eu vi e toquei na importância dos enfermeiros e dos médicos, o quanto eles são essa lanterna. E o quanto eles... Agora estou a ficar emocionada. Mas o quanto eles são mesmo essa luz de esperança. E não tenho que dizer, o meu pequeno foi muito bem tratado, mas foi algo além do científico ali. E eu vejo e toco e agradeço muito aos profissionais de saúde, não só os enfermeiros, mas todos aqueles que exercem, de alguma forma, essa profissão, porque realmente é algo que vai além do científico e do físico. E que convido a que todos, se estão só nessa área do científico, mas que se possam abrir a esta arte do cuidar, que hoje é muito importante para todos nós. Sim. De alguma forma, percebe necessário fortalecer o papel da enfermagem na sociedade deste século. É importante. É importante, cada vez mais importante. Porquê? Porque eu acho que nós estamos a entrar por um caminho, não sei, em que o ser humano começa a ser descartado. Isso a mim preocupa muito. Sim. Portanto, com todas estas discussões que há em torno da eutanásia, de problemas e temas complicados, sobre o que é o decidir da vida, isso a mim mexe um bocadinho comigo, porque nós somos chamados a cuidar daquilo que nos foi dado. Sim. E a vida é um dom que nos foi dado, gratuitamente, acima de tudo. E se nós não cuidarmos desse dom que nos foi dado, quer dizer, qual é que é o sentido de tudo isto? E levando isto também para a parte mais teológica, se nós quisermos, o próprio Jesus cuidou. Sim. Cuidou de muitas maneiras. Ele cuidou de muitas maneiras. Quem somos nós para também nós não cuidarmos dos outros que nos são colocados no nosso caminho? Eu penso que as pessoas se esquecem um bocadinho disso. Porque eu posso não perceber nada de enfermagem, porque não percebo, porque não é a minha área, porque não percebo. Agora, se eu ver que alguém precisa de apoio, ou precisa de uma palavra amiga, ou precisa de um abraço, ou seja lá o que for, eu estou a cuidar, porque eu preocupo, o cuidar acaba por ser uma preocupação com aquele que nos é colocado na vida, nas mãos, da forma como nós quisermos. Portanto, eu temo que as pessoas estejam a esquecer dessa parte. E que vivam no individualismo. No individualismo. E isso a mim constrange-me um bocadinho, porque realmente o dom da vida é algo que é tão precioso, que é tão valioso, independentemente de tudo aquilo que a pessoa esteja a viver, porque muitas vezes as pessoas estão a viver situações terríveis. E não é fácil, porque elas ficam desalentadas, entram em desespero. Como é que nós vamos ajudar essa pessoa? Muitas vezes com a presença. Às vezes basta só a presença. Não é preciso mais nada. E aí nós estamos também a cuidar. E é nessa parte mais humana, mais íntima, mais daquilo que é a nossa essência, que se está a perder um bocadinho. Eu lembro-me que o meu primeiro caso no estágio de enfermagem foi uma senhora com pancreatite, em que ela tinha dores tão severas, que ela estava sempre com a cara cerrada. E não havia muito a fazer, era a medicação. E eu, estudante inicial de enfermagem, eu ficava assim, meu Deus, o que é que eu faço? E eu ficava ali, com ela, passava-lhe a mão na cabeça, agarrava-lhe na mão e dizia, vai correr tudo bem, vai... E pronto, ela depois foi melhorando, não é? Porque o objetivo é melhor e graças a Deus aconteceu. E depois, porque as dores dela eram tão fortes que ela nem falava. E depois que ela começou a ficar melhor, ela agradeceu. Obrigada. Eu assim, pensei, eu não fiz nada. Não é? Eu não fiz nada. E depois fui-me embora do estágio e ela
emocionou-se, porque teve essa presença. E é importante. Às vezes a gente pensa que não está a fazer nada. Mas estamos a fazer mais daquilo que nós imaginamos. Exatamente. Porque aquela presença, o facto de nós estarmos ali... Sim. Porque nós muitas vezes não temos capacidade para mais. Não há. Humanamente não há. Mas o estar ali, eu penso que já é um momento apaziguador. Sim. Para aquele que está em sofrimento. E ele saber que não está sozinho. Exatamente. Que isso é mais importante. É saber que o outro não está sozinho. Eu não estou sozinho, tenho sempre aqui alguém. E esta xilogravura representa muito isso de Florence Nightingale aqui. Este toque, se calhar não havia muito mais a fazer, mas não. Este toque e este olhar são tudo. É. Muitas vezes, as pessoas que estão internadas em hospitais ou em outras situações mais severas, o facto de terem alguém que lhe toca, sim, ou que está ali junto dela, eu penso que só isso já lhes dá uma tranquilidade e uma paz imensa. Não estou sozinho. Não, exatamente, não estou sozinho, que é mesmo isso. Esta exposição, no seu entender, revela que a arte pode ser aliada ao cuidar? Pode. Como eu disse, o Nunes Pereira, ele sempre ligou muito bem a arte com a fé. Sim. Primeiro porque ele era padre. Claro. Pronto. Mas a obra dele não tem só essa parte do sagrado. Sim. Também tem muitas obras que tocam a parte do profano, se assim quisermos entender. Por exemplo, a maior obra dele é Os Contos de Fajão, que foi a última exposição que nós fizemos, e que a técnica dele não é fantástica, é precisa. Estas obras e as obras que ele produziu, em específicas de teor mais religioso e teológico, levam-nos para além. Fazem-nos entrar noutra dimensão, noutro patamar. Porque nós estamos ali e há muitas obras dele que são excelentes meios para rezar. Sim. E esta, não sendo uma obra teológica, que é uma obra de uma personalidade... Que nem é católica. E que nem é católica. Que é interessante. Ele fala com um sentimento e com um cuidado fantástico, porque ele, ao ser artista, também está a cuidar daquilo que faz. Sim. E isso também leva-nos mesmo a esse patamar. Sim. E até as próprias frases que ele escreveu. Agora vê se dormes. Sim, as próprias frases que ele escreve na própria obra, que não deve ser fácil, também dizem tudo. E essa frase, agora vê se dormes, é uma frase tão banal, que nós dizemos de uma maneira tão banal no dia-a-dia, mas que em determinados contextos fazem todo o sentido. Sim. Para uma pessoa que está em sofrimento ou que está com dor, alguém lhe dar um toque e dizer, agora vê se dormes. Tenta descansar. Eu acho que isso também é um momento... É reconfortante e apaziguador. Sim. E depois outras como... em que um dos soldados diz que ela quase que sabe os momentos em que tem que aparecer. Sim. E eles têm-na como um anjo. Sim. Para eles, ela era um anjo. E eles ficam reconfortados só com essa presença. Sim. Portanto, para eles era impensável ela ir ver todos um a um, mas eles só de a verem, e há vários livros que retratam isso mesmo, da biografia dela, há deles que só de verem a sua sombra, eles ficavam reconfortados, porque sabiam que ela estava ali. E é interessante ver-se, porque é possível nós fazermos isso hoje também. Sim, e vê-se que ela gostava daquilo que fazia. Ela amava aquilo que fazia. Isso faz toda a diferença. Faz. Assim como eu estou aqui a conversar consigo e nota-se que ama aquilo que faz. Ama. Muito. E consegue transmitir isso. Há bocado, no intervalo, eu perguntei-lhe se a Cidália, antes de fazer a exposição, e a Cidália agora, sente-se diferente. Sinto-me um bocadinho diferente. Sim. Isto foi um autêntico desafio, portanto, fazer uma exposição só com um quadro, portanto, logo aí é desafiador. E depois foi tentar transmitir o melhor possível
através dos vários pormenores do quadro, essa linguagem. Como é que nós podemos cuidar? De que forma é que nós podemos cuidar? E todo o percurso expositivo mostra isso mesmo. Portanto, a luz que nós somos para o outro, aquela mão que cuida, nós podemos cuidar. A mão cuida, a mão ampara, ela eleva também. Aquela luz, portanto, a enfermagem tem como símbolo a lanterna, portanto, nós podemos ser lanternas para o outro. Apesar do sofrimento continuar, nós sabemos que temos alguém que olha por nós. E depois é o pormenor muito interessante do crucificado que o Nunes Pereira introduz, portanto, que tem a ver também com a sua crença. E depois é a presença que dá esperança. Nós podemos ser um sinal de esperança através da nossa presença. E ela foi e conseguiu ser. E então, fazendo este percurso expositivo e depois culminando com a obra exposta na sua totalidade e olharmos para a obra, a leitura é completamente... portanto, é a cereja em cima do bolo. E é fantástico quando as pessoas começam a olhar o percurso expositivo e chegam ao quadro e assim, não, isto é fantástico. E isso deu-me... consegui perceber também muitas outras coisas para tentar levar essa mensagem aos outros e que essa mensagem também ficasse e que fosse compreensível de modo muito facilmente. E depois, a ajudar são todas as frases que eu escolhi para cada momento. E na última frase do quadro, ela própria escreveu num dos ensaios dela, que ela escreveu, ela diz que que a enfermagem é como uma arte. E eu achei isso fabuloso. E assim, não, tem tudo a ver. Porque da mesma maneira que o escultor faz a sua obra, seja em pedra, seja em madeira, seja em que material for, o enfermeiro vai esculpir o quê? Vai tratar daquela ferida aberta, vai tratar daquela angústia que aquela pessoa tem. Portanto, isto acaba por se complementar muito bem. E então, eu penso que o percurso está muito... Foi bem conseguido. Foi mesmo. E a mensagem passa. E isso a mim trouxe-me outro olhar também sobre aquilo que é o cuidado. O nosso programa está a chegar ao fim. Quem quiser visitar esta exposição, o que é que precisa fazer? Ora bem, quem quiser visitar a exposição, basta marcar. A exposição tem um horário das 10 da manhã ao meio-dia, das 2 da tarde até às 5 da tarde, portanto, de segunda a sexta. Ao sábado, normalmente é sempre por marcação, ao sábado também, se alguém não tiver disponibilidade durante a semana, há a possibilidade de se fazer a visita também. Tem o telefone? Sim, o telefone, que é o 1592-313. Exatamente. A minha cábula aqui. Ok. Ou então por e-mail, também podem mandar por e-mail. cisasantos2477@gmail.com. Exatamente. Okay. Portanto, marcam e eu depois sou eu que faço a visita. A visita não tem nenhum custo, portanto, quem quiser dá donativo, que é mesmo para a ajuda da preservação do museu e das obras. As tertúlias são abertas a toda a gente, a quem quiser participar. São sempre na primeira sexta-feira de cada mês, exceto de maio. E a próxima será agora sexta-feira, que é o cuidar dos outros em unidades familiares, às 6 da tarde. No salão de São Tomás do Seminário Maior. Seminário Maior de Coimbra. Esta exposição vai estar até que? Até 30 de novembro. Então, não tem desculpa. Vá à cidade maravilhosa de Coimbra, sou suspeita, é a minha cidade, é maravilhosa mesmo, é muito bonita. Aproveita, vai ao seminário de Coimbra, que é muito bonito, e aproveita também, visita ao seminário e participa aqui da tertúlia e vê a exposição, que acredito... Eu fiquei curiosa e quando eu for visitar os meus pais, acredito que eu vou lá dar um pulinho. Mas acredito que você em casa também ficou com uma curiosidade muito grande de visitar esta exposição que teve muito trabalho. Ninguém diria que a Cidália não conhecia Florence Nightingale, porque parece que respira Florence Nightingale. Então é muito bonito ver
o trabalho que realizou e muitos parabéns por todo este trabalho que é riquíssimo e vem-nos lembrar de uma coisa muito importante e que às vezes está tão banalizada, que é a arte de cuidar. A arte de cuidar, exatamente. Obrigada pela sua participação. E fique para amanhã, para o nosso programa, às 10 horas da manhã. E agora deixo com a Eucaristia diretamente do Santuário. Até ao próximo programa, se Deus quiser.